52 minutos, eu quero chamar aqui o Vitor Corrêa, analista político, já está conosco para esse bate-papo no Morning News, para a gente comentar, né? Muitos desdobramentos, muitas discussões, muitas questões aí envolvendo a situação política do nosso país. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os espectadores aí do Morning News. Ô Vitor, a gente tem uma gama, né, de questões para falar sobre a situação política no país neste momento. Acredito que a mais recente é a situação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e como isso acaba afetando, né, o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, pouco mais de 3 meses das eleições. A Caixa é uma grande bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje mesmo ia ter, provavelmente vai ter ainda, né, aquela questão do lançamento do Plano Safra, a Caixa bastante robusta, fazendo bastante política social importante no país. Porém, essa situação pode acabar agravando aí, ou pelo menos atingindo de alguma forma esse núcleo, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Queria entender sua visão sobre isso, quais os impactos, quais os reflexos e uma saída repentina do Pedro Guimarães, o que poderia ocasionar, né, dentro do governo. Com certeza, você está corretíssimo. A Caixa Econômica Federal é um dos importantes braços da administração pública federal na aplicação de políticas sociais. Foi ela que possibilitou o espraiamento, né, de todo o dinheiro aí do Auxílio Brasil e de todos os auxílios que possibilitaram. O presidente da Caixa é um apoiador de primeira hora, desde o início do governo Bolsonaro. Inclusive, ele entrou em embates com a opinião pública, com tudo mais. Mas eu não vejo essas denúncias, principalmente essa com relação ao presidente da Caixa, que é de cunho moralista. Não vejo essas denúncias respingando na disputa eleitoral. O que a gente viu, até você comentou ainda há pouco, sobre os índices de inflação, que os principais problemas para o eleitorado brasileiro ainda são de cunho econômico. E com toda essa tormenta que a gente passa economicamente, acho difícil o eleitorado fiel bolsonarista trocar de lado por causa de uma denúncia desse cunho moralista. Acho que vai acontecer o que a gente observa desde o Fernando Henrique Cardoso. Essas maçãs podres são separadas do resto da cesta e continua o jogo, continua o barco, que o show tem que continuar, né? E como que você vê esse impacto, né? Porque, você bem falou, né? Segue o barco, tira, né, essas pessoas que podem trazer algum tipo de problema para a campanha ou mesmo para o presidente. Mas isso acaba sendo um problema porque até nas últimas pesquisas, né? As últimas pesquisas mostram que o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa resistência do público feminino e buscava ali um crescimento. Eu lembro até na segunda-feira, ontem, na verdade, o presidente Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil, que as mulheres teriam uma representatividade no Auxílio Brasil, as mulheres teriam até mesmo algumas delas, né, em condições específicas, até R$ 1.200 e não os R$ 600 do Auxílio Brasil. Ele tentando fazer algum tipo de política específica para as mulheres. Olhando sob esse ponto de vista, o presidente encontra algum tipo de resistência para crescer nesse universo, Vitor? Muita resistência. Eu acho que isso é um dos maiores entraves apontados, inclusive, pela equipe política que veio junto com o Centrão, junto com a filiação do presidente ao PL, que é muito apontado por esses políticos clássicos, por esses políticos profissionais, de que o presidente Bolsonaro tem uma resistência muito grande entre mulheres de renda mais alta, de escolaridade mais alta, e esse público é muito determinante na formação de opinião. Mas eu não vejo necessariamente uma preocupação do presidente Bolsonaro e da ala mais próxima a ele com uma inserção mais contundente nesse público, nesse nicho de eleitorado. Porque a gente pode reparar que ele, na segunda-feira, salvo engano, ou na terça-feira, ontem,
ele chegou a anunciar de que o vice-presidente indicado por ele seria o Walter Braga Neto, quando ele poderia ter alguma opção. A gente pode conjecturar a Damares, a Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, a ministra Damares, perdão, como opções viáveis para você ter uma maior representatividade, uma maior possibilidade de inserção nesse público, mas definitivamente não é uma preocupação imediata do presidente. Ele tem sim uma preocupação de reter esse eleitorado que ele já tem, reter essas pessoas, esses fiéis bolsonaristas que perdem na narrativa quando o governo não dá respostas a uma economia que está claudicante, está capenga, por assim dizer, e não consegue dar as respostas efetivas aos problemas dos brasileiros. Então, quando ele perde esse eleitorado, ele perde muito mais do que consegue conquistar outras alas. Eu acho que essa, hoje em dia, é o maior embate que a gente tem dentro da campanha do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É a ala mais próxima a ele, seus filhos, seus estrategistas mais chegados, e contra o Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, o presidente do PL e tantas outras figuras que foram cercando ele e dando governabilidade, dando possibilidade de aprovação no Congresso, dando possibilidade de continuação do governo de uma forma mais efetiva. Ô Vitor, agora essa questão da PEC dos combustíveis, né? Você falou das articulações do presidente Jair Bolsonaro para tentar dar uma guinada ali na economia, fazer algum tipo de movimento que possa trazê-lo, né, um pouco mais para o jogo, né, e acabar reduzindo um tanto a sua impopularidade ou a sua rejeição, até porque a gente vê que a economia está bastante pressionada, né, principalmente a questão dos combustíveis. O próprio ministro Adolfo Saxida falando, né, de que o Brasil tá aí na vanguarda, trazendo soluções, já implementou, reduziu ICMS, zerou alguns dos tributos federais, está fazendo composições ali para tentar reduzir esse impacto, até mesmo, né, o voucher para o caminhoneiro, o Auxílio Brasil, o Vale Gás. Enfim, como que você vê esses benefícios sociais, essas movimentações da economia brasileira e, consequentemente, os impactos que isso pode ocasionar? A gente sabe de impactos tanto econômicos quanto até mesmo alguns impactos jurídicos, né? Porque essa situação ainda está muito em discussão por conta da legislação eleitoral. Como que você avalia essa composição, esses impactos? De uma forma muito preocupante. Eu vejo o governo dentro do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, de uma forma muito vacilante. Ele não tem uma certeza muito grande das ações que ele toma. A PEC agora que propõe um auxílio e tenta reestabelecer uma nova rodada aí de benefícios, ela está entrando muitas coisas que não deveriam, vários jabutis ali, né? Várias partes estranhas ao texto. Então, quando a gente tem ano eleitoral, em uma troca de gestão desse ano para o ano que vem, a gente não tem certeza da peça orçamentária que está vindo por aí, talvez a gente possa ter imposições imposições orçamentárias além do que já era previsto, e até mesmo a falta de investimento desse governo em áreas estratégicas, que novamente vai ter outro corte para que possamos ter esse espraiamento dessas medidas, dessas benesses do governo. Elas são todas muito preocupantes, porque se você colocar esse interesse eleitoral acima do interesse público, acima do interesse coletivo, você vai acabar entrando no caos. O Estado brasileiro pode pedir para recomeçar, porque se a gente tem várias destinações orçamentárias emergenciais que não necessariamente são efetivas, ainda estão a sabor do mercado internacional, ainda estão
ao sabor da inflação, do mercado interno. Tem várias condicionantes aí que não necessariamente vão determinar a diminuição do preço dos combustíveis ou o arrefecimento da classe dos caminhoneiros, necessariamente com o corte de impostos. Né? Nós ainda temos a mão invisível do mercado atuando nisso. Então é muito preocupante você ver essa retórica, essa narrativa do governo de que essas ações são essenciais e que elas necessariamente vão dar uma solução ao problema. Eu acho que os problemas que nós vivemos hoje, tanto com os constantes aumentos dos combustíveis, tanto com os problemas com a classe dos caminhoneiros e aumento de funcionários públicos, que também está entrando nessa PEC, e uma série de outros problemas, a gente acaba vendo de que não tem muita direção, não tem muito planejamento estratégico, e isso é um ponto que eu venho colocando na minha outra participação aqui com vocês, de que o governo acaba perdendo muito timing, perdendo muitas ações por essa indecisão na sua tomada de decisão ali, na sua negociação com o Congresso. Eu espero de que eles cheguem a um denominador comum e a um caminho mais acertado do que fazer e como fazer. Ô Vitor, é interessante, né, porque ontem, né, depois de todas essas conversas, né, e de todas essas situações sobre, né, essa questão da PEC dos combustíveis e crescimento, né, do dinheiro a ser gasto, a gente viu um pouco uma piora na situação, na visão sobre o risco fiscal, e isso traduzido, né, até refletido nos juros que acabaram subindo, né? A gente vê o rendimento dos títulos do Tesouro mostrando essa piora, títulos IPCA+, ali chegando a bater até mais 6%, né? Isso indica que anteriormente, né, em dias anteriores, estava 5,4%, 5,5%, rendendo além da inflação. Isso mostra, né, que os investidores estão buscando um pouco mais de prêmio para emprestar dinheiro ao governo, justamente por conta aí desse risco fiscal. Hoje deve ser apresentada a PEC dos combustíveis, a gente sabe toda essa situação que está acontecendo, mas eu queria entender, na sua visão, quais poderiam ser alternativas? Porque tudo bem, é preciso, né, de repente fazer algum tipo de movimentação, algum tipo de liberação de recursos para até atender as pessoas que têm menos condições. Porém, o que a gente vê é que muitos desses benefícios, muitos desses programas, eles têm prazo de validade até 2022 e acaba não deixando de lado uma visão de que é uma política eleitoreira ou que pode beneficiar o candidato Jair Bolsonaro nesse processo eleitoral. Qual seria uma alternativa? Existe uma alternativa para tentar reduzir um pouco esse risco fiscal, tentar reduzir um pouco esse temor, essa cautela dos investidores e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa, fazer algum tipo ali de concessão de benefício? Isso é possível ou, teoricamente, são coisas excludentes? Olha, aqui a gente caminha numa corda bamba muito grande com meus amigos economistas e com meus amigos especialistas em orçamento da União, que é uma coisa muito complicada, inclusive. Mas eu ouso falar que existem, sim, possibilidades, existem, sim, caminhos alternativos. Porém, o governo, a gestão Bolsonaro, ela tem muito receio de onde ela está pisando e nos calos de quem que ela está pisando. Um exemplo muito grande disso foi o possível aumento que eles dariam às polícias, às forças policiais federais, que num segundo momento voltou atrás justamente porque não conseguia dialogar com as outras categorias que compõem o Executivo Federal. Eu vejo basicamente como sim, é necessário ter uma resposta emergencial aos problemas que são enfrentados pela nossa população e pelos diferentes setores que se encontram em crise hoje. Porém,
essa austeridade fiscal, ela acaba perdendo um pouco da magia que foi colocada pelo ministro Paulo Guedes no início do governo, né? Os maiores problemas para mim são a falta de coerência entre o discurso do ministro Paulo Guedes inicialmente, quando ele tinha um discurso extremamente neoliberal, extremamente de austeridade, com relação à austeridade fiscal, com relação ao alinhamento do governo a essa diretriz, e agora, no momento de competição eleitoral, que tem que dar uma resposta emergencial, que tem que dar uma resposta quase que midiática, de punch midiático, ele abandona todos esses ideais que o levou até aquele cargo. Quando você trata de orçamento da União, que é trilionário, você tem que tomar muito cuidado, porque você não está decidindo só para esse ano, você está decidindo para os anos seguintes. Então, as decisões que você toma agora podem repercutir nos próximos 5, 10 anos. Então, eu, particularmente, não consigo te dar uma resposta de quais seriam os caminhos, mas eu te dou a certeza de que teria que ser uma tomada de ação muito mais rápida do que o que esse governo nos deu até então. É o que você comentou, né? A eterna corda bamba, né? Todo mundo tendo que se equilibrar aí para dar os próximos passos. Mas a gente comenta, né? Tava falando, claro, do presidente Jair Bolsonaro, porque é quem está no poder, é quem tem a caneta na mão, é quem pode tomar algum tipo de medida. Porém, a gente vê que o teto de gastos está na pauta de todos os candidatos, né? Até mesmo o ex-presidente Lula comentando sobre essa situação, falando que precisaria fazer algum tipo de movimento ali para revogar, ou pelo menos para rever, para ter algum tipo de questão para poder gastar mais dinheiro, né? Essa questão agora da PEC dos combustíveis, auxílios, Auxílio Brasil, tal, mexendo nessa situação, tendo gastos fora do teto, enfim. Essa é uma situação que pode definir. Ô Vitor, você acha que durante esse processo eleitoral, a discussão da eleição, essa questão de gastos fora do teto, ela pode trazer algum tipo de impacto na visão do eleitor? Ou isso é uma questão mais para um público, né, que tem, de repente, um nível maior de entendimento sobre este processo? As pessoas estão mais preocupadas com inflação, com dinheiro no bolso, com o preço do combustível, com o preço do gás, e acabam não percebendo que uma coisa acaba dependendo da outra, né? Mas discussão de teto de gastos especificamente, gastar mais, e é essa consequência que você falou daqui 5, 10 anos, isso pode ser uma tônica ou da eleição, da discussão, do embate eleitoral, ou isso acaba ficando em segundo plano? O que interessa mesmo é a economia do dia a dia? Eu vejo sob duas perspectivas, duas óticas. Basicamente, quando a gente fala dessas questões envolvendo gastos públicos, austeridade fiscal, teto de gastos, a gente, pensando como candidato, a gente está falando com o mercado, né, com os agentes de mercado que compõem todo aquele organograma, todo aquele ecossistema. E esse setor, visto em 2018, 2014 e as últimas eleições, ele é muito importante para construir uma imagem sólida de um candidato. A gente pode rememorar aí a carta aos brasileiros do presidente Lula quando ele assumiu em 2002, né? Antes das eleições, perdão. Ele, em ato público, define que não será um candidato de esquerda extrema, justamente para apaziguar o mercado. Quando a gente fala de teto de gastos hoje no Brasil, eu acho que é uma discussão que deve ser levada, principalmente para apaziguar os ânimos no mercado. Tanto, por um lado, o presidente Bolsonaro, com o mercado e todos os seus interlocutores que existem, tanto quanto o presidente Lula, quanto com os seus interlocutores. Salvo engano, eu vi que ele estava em reuniões com o Credit Suisse, inclusive, para tentar acertar esses pormenores. A gente tem uma questão de que
países da Europa, da Ásia, que tiveram que sair das crises que nós passamos nos últimos 15, 20 anos aí, 2008 para cá, eles tiveram que ter uma inserção de dinheiro público muito grande. Então, isso fatalmente vai estar na pauta com essa contraposição. Porém, a gente tem o lado do eleitor médio. O eleitor médio, ele não entende muito essas discussões muito abstratas, como é natural, aí sem julgamento de valor algum. O eleitor médio está preocupado com com a sua subsistência, com os seus problemas do dia a dia, com o seu emprego, com a sua vida cotidiana. E esse eleitor médio ele vai estar, assim como você disse, preocupado com questões imediatas, com questões relacionadas à inflação, à carestia, à falta de transporte, enfim, N políticas públicas que afetam diretamente o seu dia a dia. E essa vai ser a tônica. Só que eu não vejo, e aí é uma impressão pessoal mesmo, e essas eleições vão ser muito permeadas por uma discussão que a gente pode ser dita como racional. Ela vai ser muito mais presente uma discussão que vai apelar para o emocional dos eleitores, vai apelar para o medo dos eleitores ou para a felicidade com relação a uma coisa mais abstrata no sentido amplo, como cerveja e picanha em contraposição à liberdade e família. Você tem coisas que são muito abstratas, ao mesmo tempo tocam muito o coração, a emoção do eleitor. Então, acredito que essas eleições vão ser muito marcadas por esse tipo de retórica e pouco marcadas por discussões mais orientadas à racionalidade e à resolução desses problemas mais gerais que o Brasil vive hoje. Maravilha. Vitor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na BMC News. Uma ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a disponibilidade da BMC News e saudar todos os espectadores e toda a produção que é tão prestativa. Maravilha, muito obrigado. A gente que agradece sua participação.